Volta a Natália comigo, olha só, ela está lá com o pessoal do PROCON, está também com o pessoal da Delegacia do Consumidor, porque uma empresa é investigada. Olha a história, parece que eles ofereciam o serviço ali mais barato. Só que quando eles realizavam o trabalho, a conversa mudava. O valor que eles cobravam era 10 vezes mais caro. É como a gente sempre diz, né, Natália? O combinado não sai caro, mas dessa forma aí, quem não cumpriu o combinado era a tal empresa, né? Exatamente. A gente faz questão, inclusive, aqui de divulgar o nome da empresa. Isso foi autorizado pelo delegado, que faz questão de dizer o nome da empresa, para que possíveis novas vítimas procurem também a delegacia, às vezes até mesmo o PROCON. Se chama Império Saneamento Ambiental Limitada. Fica no Residencial Monte Cristo, em Trindade. É uma desentupidora, dessas que você chama para te ajudar ali com esgoto, questão de desentupir alguma coisa ali na sua casa e tudo mais. Um serviço que a gente precisa de vez em quando, a gente sabe que tem um valor agregado, mas em alguns casos, por exemplo, o serviço era R$ 1.600, de repente virava R$ 10.600, né? Multiplicava por 10, por 9 vezes, um valor altíssimo, e as vítimas acabavam pagando, depois percebiam o que tinha acontecido, decidiram então procurar a polícia. Eu vou conversar aqui com o delegado Frederico Maciel no primeiro momento. Delegado, quantas vítimas até agora procuraram a delegacia? E era desse jeitinho mesmo que eu falei, né? Bom dia. Bom dia, exatamente. Nesse caso específico, né, dessa desentupidora de Trindade, foram 3 vítimas que procuraram, todas com um prejuízo bastante grande, né, uma divergência muito grande entre o valor informado no orçamento e o valor cobrado ao final da prestação de serviço. Só que a gente tem percebido que tem aumentado o número de vítimas e de consumidores com reclamações desse tipo aqui em Goiânia e na região metropolitana, não só especificamente em relação a essa empresa. E pode ser qualquer tipo de serviço que a pessoa te diz que é um valor e depois, eu tive um gasto aqui, um gasto ali, vamos aumentar o valor. Exatamente, né? O Código do Consumidor prevê que toda informação tem que ser clara para o consumidor e prévia antes da prestação de serviço. E essas vítimas, nesse caso, delegado, com valor aí 10 vezes maior, acabava pagando, não desconfiava de alguma coisa errada? Porque aumentar ali R$100, R$200, a gente até entenderia, mas multiplicar o valor por 10, como é que era feito esse pagamento? Eles eram pressionados a pagar ou pagavam e depois que a ficha caía? Bem, o que a gente percebeu é que assim, as vítimas, no momento, né, que o prestador de serviço está dentro da residência dela, informa que já executou o serviço, se sente, de certa forma, impelida a pagar, coagida ali, de certa forma, a fazer esse pagamento. Só que ela percebe, logo em seguida, ou até mesmo no momento, que tem alguma coisa errada. Tanto é que ela procura a delegacia do consumidor posteriormente. Se entendesse que estava normal, não teria nos procurado. Bom, e aí, uma investigação começa, se inicia, provavelmente mais vítimas devem aparecer. E o que deve acontecer, delegado? Bem, a investigação agora, o início dela se dá com a instauração de inquérito policial para apurar, né, possível prática de crime contra a relação de consumo e também propaganda enganosa. E temos também as sanções administrativas que são efetuadas pelo PROCON. Obrigada pela entrevista. Eu vou conversar aqui também com o Antonísio Teixeira, gerente de fiscalização do PROCON Goiás, que participou também de tudo isso. Antonísio, errado demais, né? O que o consumidor numa situação como essa deve fazer? Pode pedir para bloquear o valor ali no cartão de crédito? Enfim, qual a orientação? Bom, em primeiro lugar, a gente orienta o consumidor que tenha muito cuidado na hora de fazer o orçamento. Primeiro, não faça de primeiro. Contrate, chame pelo menos 3 empresas e faça orçamentos. Porque com certeza dará valores divergentes e com certeza você pagará um valor a menos. Segundo, não faça nenhum tipo de serviço se não tiver um contrato. Leia o contrato e só assine depois de todas as garantias e certeza. Ou seja, vale só uma proposta, por exemplo? Não, jamais. Lá nós encontramos situações, quando nós chegamos, a equipe de fiscalização que esteve lá, inclusive solicitou blocos de pedidos e nós constatamos lá o seguinte: tinha o valor do metro, mas o valor final ainda não. Ou seja, a pessoa só ia colocar o valor depois de executar o serviço. Nós constatamos ali essa irregularidade, além da propaganda enganosa, além do valor exagerado, absurdo. A empresa foi autuada pelo PROCON Goiás, mas fica aqui a dica: não feche absolutamente com nenhum prestador de serviço, ou seja, o primeiro prestador de serviço. Faça procure pelo menos 2, 3, 4 empresas, porque você precisa saber quanto é que você vai pagar. Desconfie da que é mais barata também, né? Dá aquela desconfiada. Tem que desconfiar de absolutamente tudo. E claro,
De acordo com o que nós conversando ontem, inclusive nós ligamos em outras empresas e para outros prestadores de serviço, às vezes é impossível saber quantos metros vai dar até depois que explorar e acabar com o entupimento. Mas tem que ter um mínimo de previsão, né? Não, R$1.000, ó, aqui nós vamos precisar de fazer mais 1 metro, 2 metros, pode ser que fique tal valor. Agora, não pode o consumidor achar que vai pagar R$1.200, R$1.100 e sair com a dívida de mais de R$11.000, o que é exageradamente, porque até onde nós entendemos, inclusive como consumidores, como pessoas que entendemos um pouco de obra, para pagar 11 mil ou mais de R$11.000 é muito encanamento, né, travado. Então, tomem cuidado, desconfiem e acionem o PROCON através do 151, do 3201-7124 e registre também as denúncias no PROCON Web. Obrigada, Antonizio, pela participação. Ô, Branquinho, uma vez eu tive um problema e precisei chamar uma desentupidora e tudo mais para ir na minha casa. Eu moro no 5º andar, aí calculando ali toda a metragem, até realmente conseguir desentupir ali o cano da minha pia da cozinha, ficou mais ou menos uns R$700. É claro, é um valor alto, né? Assim, você é pego de surpresa, você tem que ter ali o dinheiro, mas os caras são profissionais, fazem isso. Agora, R$11.000, eu acho que nem que você morasse ali no número 40 do prédio, ali no 40º, não daria isso, né? Tem que ser calculado, tem que ser entregue para a pessoa esse valor, pelo menos uma proposta parecida. E num dos casos dessas 3 pessoas que procuraram a delegacia, a dona da casa deixou o cartão de crédito com a funcionária da casa e falou, ó, vai vir um moço aqui, quando ele terminar, você passa o cartão. Passou, a ordem era essa. Só não imaginava que seriam quase R$12.000 para desentupir um cano, né? Isso, que calhordagem. Ainda bem que o delegado, até porque podem haver mais vítimas, fez questão aí de divulgar, né, o nome aí da empresa. Muito obrigado, Natália. Agradeço o pessoal aí. Daqui a pouquinho a gente volta.